Olá, eu sou o Carlos Eduardo do blog morficbr.wordpress.com. Hoje chegamos à nossa quarta aula, dando continuidade aí à criação do nosso aplicativo de contas a pagar e receber com Morphic FX e banco de dados Firebird. E então estamos na parte de criação dos nossos formulários. Já criamos as tabelas para cadastro e lançamento de contas. Criamos também na última videoaula o cadastro das contas, né? Aqui expliquei para vocês como personalizar, customizar pelo menos as propriedades comuns, como edição aqui do texto, escolha de máscara, escolha do campo correspondente, embora o Wizard já fez todo o trabalho para a gente, né? E agora só que acrescenta para vocês, no caso o nosso form ele teria essa aparência, e aqui mesmo no Wizard a gente pode, mesmo criado com o Wizard, né, a gente pode expandir, clique na borda e arraste, então movimentando ele expande a nossa área que representa o cabeçalho, né, o topo do nosso formulário. Então temos aqui três bandas, detalhes, onde é ligado o banco de dados, a banda que é o rodapé, né, onde a gente escolheu aqui para colocar a nossa barra de navegação, e o cabeçalho. Ok? Então no cabeçalho, vamos lá no menu Insert, colocar um text label, deixar ele alinhadinho, e vamos escolher aqui o título que representa este formulário ou essa página, né? Ok, expandir, salvar. Então, o próximo passo será a criação, escolhendo aqui, voltando para o projeto, indo para o menu projeto e escolhendo o Wizard novamente para a criação do form. Vamos clicar. Esse form irá se chamar lançamentos, né? Contas lançamentos. Next. Deixe a opção marcada para criação para disposição do nosso cabeçalho rodapé. Next. Novamente iremos escolher que sim, ele vai trabalhar com data source. Clique na opção para mais e dessa vez escolheremos o que? A tabela lançamentos. Clique em OK. Next. Também iremos trabalhar com um form com a visão de um registro por vez, né? Next. A barra de navegação padrão. Next. E nos controles vamos fazer uma customização. Note que agora temos campos do tipo data, né? Representados pelos tipos de campos da nossa tabela. E o nosso segundo campo é uma referência ao código da conta do lançamento. Então, durante nossa videoaula, iremos cadastrar algumas contas. Vocês verão como se comporta esse registro, né? Para que se possa trabalhar não só com o código, mas sim com a descrição de uma conta, ou seja, é difícil, né, impor para o usuário, por exemplo, ele decorar o código dos registros, né, das referências. Então vamos escolher aqui também um combo box. Então mais para frente veremos como buscar essas informações, né, uma referência. Ok, next e finish. Temos aí o
o nosso form para lançamento dessas contas. Vamos então fazer a customização, deixar de acordo com o nosso padrão até o momento, fazer o ajuste aqui pelas bordas, eliminar algumas propriedades aqui, né? Alguns valores das propriedades, para que ele comece, mostre a tela vazia, certo? No caso aqui da data, não temos essa opção, porque o tipo de controle é diferente. Então no nosso combo box, que representa a referência para essa conta a pagar ou a receber, a intenção aqui é mostrar o que? Não o código, mas sim as contas em si. Mas para que isso se torne possível, serão necessários alguns passos a mais, né? No caso do cadastro de contas, já temos uma definição, né, mais clara, que são 2 possíveis valores, e aqui ainda não sabemos quais serão os valores, ou seja, é variável, né? Então depende do cadastro do usuário em si. Então note que temos também a opção de edição de itens. Poderíamos escolher aqui algumas contas, mas seria impraticável, né? Vou alterar esse texto, colocar o nome de conta, pagar e receber. Ok. Já aproveitar fazer um ajuste. Eu posso, segurando o Shift, multiseleção, arrastar esses controles e fazer o ajuste necessário. Salvar. Agora, selecionando o Combo Box, indo na janela de propriedades, veremos as seguintes configurações. Note que esse formulário ele tem uma ligação com a tabela de lançamentos. No entanto, precisamos listar as contas para que cada lançamento tenha uma referência de qual a conta correspondente. Como iremos fazer isso? Muito simples. Clicando no Combo Box, temos então aqui uma definição. Ele irá guardar esse valor, esse código no ID pagar e receber, que é da tabela lançamentos, mas temos aqui abaixo 3 propriedades. São elas: lookup data source, lookup data field e lookup text field. Vamos ver qual que é a função de cada propriedade. A base aqui é o nosso lookup data source. Com ele, aqui podemos escolher uma nova tabela. Por exemplo, poderíamos criar a partir daqui, no modo wizard, uma consulta, né? Construir um SQL para buscar essa informação, escolher da própria tabela lançamentos, ou, no nosso caso, pagar e receber, que é uma subtabela, né? Ou seja, uma referência. Aí devemos configurar o que? Qual é dessa tabela pagar e receber, para esse controle, qual é o data field, ou seja, qual que é o campo referência utilizado na nossa tabela para o nosso campo ID pagar e receber. Então escolha aqui, observe que ele lista exatamente quais são os campos dessa tabela do data source. Então escolha o ID e em text field indica o que? Qual é o campo que será listado, ou seja, se eu cadastrar lá salário, conta de luz, conta de água, tal, então esses valores que são cadastrados lá na tabela pagar e receber, no campo descrição, que será o que irá aparecer para o usuário na aplicação, né? Vamos salvar aqui. E observem também que temos aí devido a questões de performance, por exemplo, se tivermos uma tabela muito grande de contas, né, ou imagine uma tabela de produtos, né, uma empresa que trabalha com muitos produtos, enfim, temos também uma propriedade chamada lookup max record. Representa o que? Quantos registros por vez, ou seja, ele não vai
sobrecarregar a aplicação, a conexão, enfim, ele vai trazendo aos poucos conforme a velocidade, o desempenho e tal. Então você determina aqui o básico, são 50 itens, e esse tipo de controle também é bom tomar um certo cuidado, não só na web, mas em qualquer tipo de aplicação, para que se tenha uma performance aceitável. Caso contrário, seria necessário fazer uma subconsulta com filtro a mais, né? Bom, então é isso. Vou salvar novamente aqui. E temos agora os nossos cadastros de conta e lançamentos. Vou aqui novamente expandir, igual fizemos lá no cadastro de contas, no insert, colocar uma etiqueta aqui para uma descrição do nosso cadastro, né? Edit Caption, lançamento de contas. Ok, faço o ajuste, salvar, perfeito. E na próxima aula iremos então, para concluir essa etapa, criar o menu e fazer alguns ajustes a mais aí na nossa aplicação, né, para que se torne uma aplicação mais real, né? E então aguardo vocês, espero que tenham entendido até aqui e recomendo que estudem ao máximo cada controle, né? E se tenha uma direção aí do que usar, o que não usar, mas sabendo que todos esses controles são totalmente compatíveis com os atuais navegadores do mercado. Ou seja, a Morphic já se preocupa com isso, tanto o desempenho quanto a visualização, a disposição desses controles. Aguardo vocês, até mais.